Começamos aí com uma canção dizendo, né, que o nosso Deus é maior que o medo, muito maior. A força, o poder, o alcance vai muito além do medo. E medo é o que mais temos sentido. Medo é o que tem nos envolvido, medo é o que tem nos ameaçado nessa condição de pandemia, de crise política, né? E o que a gente percebe? O espírito se inquieta, ficamos inquietos, agitados, né? Se estamos no meio de uma aglomeração, ficamos incomodados, agitados. Enquanto que antes corríamos para o abraço, hoje fugimos do abraço, porque ele pode estar contaminado. Olha que loucura, olha que neuro, que coisa terrível nós estamos vivendo nesses dias. Humanamente falando, é para ter medo. Humanamente falando, é assustador. Primeiro, distanciamento, né? Para quem tem comorbidade, para grupo de risco, acima de 60 anos. É novo, é tudo muito novo para nós. Manter distância, se afastar, é tudo muito novo. Então, o que acontece? Para alguns, é necessidade. Alguns estão se afastando pela necessidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem um outro grupo. O grupo que se distanciou por causa da necessidade e o grupo que usou o distanciamento como muleta. Ah, para, pastora. O que a senhora está falando? É verdade? Tem um grupo de pessoas que o que a gente pode perceber quando eu vou atender, mesmo no atendimento online, a gente percebe o quê? Que algumas pessoas estão usando o distanciamento para fazer algo que eles queriam há muito tempo, se afastar, se isolar. Algumas pessoas estão usando o distanciamento social como muleta. Elas não têm necessidade, mas elas se apoiaram no distanciamento. Elas podem trabalhar, elas têm saúde, mas elas se fecharam. É como se o distanciamento social fosse uma oportunidade para ela se afastar. Porque há muito tempo que ela foi se isolando, ela foi se esforçando, ela se sociabilizava com dificuldade, entendeu? Ela se sente confortável no distanciamento, ela se sente mais segura, mais tranquila. Porque, na verdade, o distanciamento só revelou algo que ela já sentia há muito tempo. O desejo de manter distância. O desejo de não se comunicar, de não interagir. E aí, ela escora no distanciamento. Então, nós temos um grupo que tem a necessidade do distanciamento. Temos um grupo que, por causa da saúde, da idade, ele precisa dessa pausa, desse tempo para prevenção, né? Mas tem um outro grupo que não está indo, que não está saindo, porque ele já queria isso há muito tempo. Há muito tempo que ele queria se isolar, há muito tempo que ele queria se afastar, há muito tempo que ele queria distância, não é isso? Sejam bem-vindos aí os nossos ouvintes da 105,9 em toda a região de Valadares. Você que tem alguém que não tem Facebook, mas tem o rádio, manda sintonizar lá, 105,9. Hoje, Deus está trazendo uma palavra a respeito do medo. Então, você entendeu? Há um distanciamento necessário, mas há algumas pessoas que estão amando o distanciamento, porque elas não gostam mais de ir em aniversário, elas não gostam de ir para a igreja, elas não gostam de receber visitas, não gostam de sair para visitar. Então o distanciamento veio na hora. É tudo o que elas precisavam. Mas qual é o fundamento desse distanciamento favorável, né? Na verdade, ele traz aí um sintoma. Algo não vai bem. Eu estou fugindo do outro, eu estou evitando o outro. O outro me incomoda. Ou eu estou tão incomodado comigo mesmo que eu acho que o outro não vai me suportar. Então eu me afasto. Uma outra coisa que nós percebemos aqui
nos nossos dias, o medo antecipado. Eu estou com medo. Não aconteceu nada ainda, mas eu ando com medo. Eu estou com medo de ficar desempregado. Eu estou com medo do futuro, porque eu não sei o que me aguarda o futuro. O que vai ser de mim? Aí já começa a suar frio. Já começa a dar taquicardia. Já começa a tremer com medo. Medo do contágio, né? A pessoa pode estar contaminada e pode contagiar minha família, a mim mesmo. Então, eu estou com medo. Tudo vira medo. Tudo vira medo. Por quê? Por causa da atmosfera que estamos vivendo. E mais, entrar no ônibus virou medo. As pessoas entram no ônibus, ou mesmo, né, dentro do carro com uma outra pessoa. Se alguém espirrar, tossir, ou até bocejar, já vem o medo. O medo cercando o tempo todo. Ficar na fila do banco dá medo. Sentar num restaurante para lanchar, de jeito nenhum. As pessoas estão fugindo desses lugares. Que mais? Festa de aniversário, não. Eu não sei quem está fazendo a quarentena direito. Eu não sei quem está cumprindo a quarentena. O medo, o tempo todo. O medo de ser contaminado. O medo de morrer. O medo de perder alguém. O medo de não conseguir sobreviver. O medo de ter que lidar com a situação. O medo do hospital, medo do consultório, o tempo todo. O tempo todo o medo está em cena. O medo de dormir, o medo de assalto, o medo do saque, o medo o tempo todo ali, E se nós não atentarmos para buscar o socorro do Senhor, nós não vamos dar conta. E ainda existem os levianos. Quem são os levianos? Os irresponsáveis. Aqueles que não acreditam que precisam usar uma máscara, que precisam ter uma prevenção, né? Eles ironizam, eles debocham, eles ridicularizam. Por quê? Porque não respeitam regras. E muitas vezes o que vem porque não houve prevenção. Pensa, numa situação dessa, se você não cuida, o mal vem porque não houve cuidado. Gente, o medo. Afinal, como que eu vou vencer o medo? Não dá para saber quem está contaminado. Não dá para saber quem está infectado. Existe o assintomático, ele não tem sintomas. Ele não apresenta nenhum sinal. Não há nenhuma manifestação. Socorro! Então, tá tudo perdido, não é assim que a gente pensa? Eu estou cercado, porque a pessoa pode estar contaminada, está conversando, sorrindo, sem sentir nada. Agora, por outro lado, é muito seguro ficar em casa, na quarentena, no distanciamento, porque o território é limitado. Eu controlo esse território. Eu me sinto seguro nesse território. Aqui tem regras, tem horário, tem limites. Eu conheço as pessoas, eu sei quem elas são, como que elas fazem. Mas quando termina o confinamento, ai, pastora, eu perco o controle. Eu estou no meu local de trabalho, eu estou estudando, eu estou na rua, eu não sei quem são aquelas pessoas. Eu não sei se elas estão cuidando, né? É tudo menos previsível. E aí surge um monstro, a fobia social, o medo de conviver, o medo de interagir, o medo de socializar com o outro. E onde que isso vai parar? O que isso vai transformar na nossa vida? Não só no futuro, mas já começam a emitir os sinais. Que sinais, pastora? O que vai acontecer se nós não conseguirmos equilíbrio emocional? Se nós não conseguirmos acreditar na palavra de Deus, se nós não tomarmos posse da palavra, as consequências serão as piores. Alguns tentam contra a própria vida, outros entram em depressão. Já ouvi casos de pessoas que querem entrar debaixo da cama, quer ir para baixo, na casa tem um porão, eu vou ficar lá, eu vou esconder,
Eu vou levar para lá comida, água, eu vou ficar quietinho lá dentro até a tempestade passar. Síndrome de pânico. Pessoas que não estão conseguindo dirigir, porque começa a tremer e passar mal. Pessoas que não estão conseguindo dormir, a insônia, pensando, preocupadas. Transtornos alimentares, alguns estão comendo o tempo todo além da conta porque está ansioso. Outros perderam o apetite, não tem mais graça nem de fazer comida, de ir para o fogão, nem de arrumar a mesa. Queridos, teve dias que eu fiquei assim, um desânimo, uma tristeza, que eu falei, meu Deus, onde que isso vai parar? Se você tira os olhos do Senhor, o que você tem em volta é medo, é pânico, é pavor. Que mais? O que o medo vai trazer? Quais as consequências do medo? Problemas do coração, o índice de infarto aumentou, AVC aumentou. Que mais? Envelhecimento precoce também, doenças de pele. Tem pessoas que quando ela está ansiosa, inquieta, ela fica toda machucada, toda ferida. A pele começa a estourar, começa a gritar. Meu Deus, pastora, o que nós vamos fazer então? Eu tenho filhos, eu tenho uma família. Eu não sei o que será de nós, queridos, amados. Nós, mais do que nunca, precisamos nos firmar no Senhor. Hoje, mais do que nunca, a fé é o nosso escape. A vida espiritual saudável, bem cuidada, é o que vai ser o nosso plano de fuga dessa situação. Eu sei que não é fácil. É muito fácil para alguns falar assim, se mantenha no distanciamento. Tem suíte, a geladeira está abastecida, tem dinheiro no cartão de crédito, tem um cartão de crédito, tem dinheiro na conta. Mas imagina lidar com medo, onde moram em 2 cômodos, telhado de zinco, não tenho o que comer, a geladeira está vazia, não tem uma reserva, não tem emprego, trabalha como autônomo. O medo é muito, mas muito mais assolador. A única coisa que nos resta, querido, a única coisa que nos resta nesse momento, primeiro, eu quero que você abra em Jó, capítulo 3, verso 25. Esse é o versículo-chave da nossa palavra hoje. Jó, capítulo 3, verso 25. Oh, meu Pai. Olha o que diz aqui. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz e nem tranquilidade e nem descanso, somente inquietação. O que eu vejo aqui? Que o medo atrai, que o medo contamina, o medo faz cair a imunidade, o medo rouba a sua coragem, o medo rouba os teus sonhos, o medo tira o teu controle, o teu equilíbrio, o medo te faz fechar as portas da oportunidade, da vida, o medo te leva a desistir. O medo precisa ser dominado pela fé. O medo precisa ser vencido pela fé. Mas e a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você não vai ter fé para superar o medo se a palavra de Deus não tiver implantada no teu coração. Você não vai ter fé para vencer essa fase se a palavra de Deus não estiver sendo plantada, regada dia a dia no teu coração. O medo só é vencido pela ousadia da fé. E aqui ele diz o seguinte: o que eu temia veio sobre mim. Já esperava. O medo se torna um imã. O medo acaba atraindo aquilo que você teme. Se você teme a perda, o prejuízo vai vir. Se você teme a dor, a enfermidade vai bater na porta. Se você teme a separação, você vai acabar colaborando para aquela separação acontecer. Eu preciso entender que a minha mente,
eu posso controlar as minhas emoções através da palavra de Deus. Que mais que a Bíblia diz aqui? O medo tira a minha paz, tira a minha tranquilidade e o meu descanso. Fica somente a inquietação. Entendeu isso? Então vamos lá. Se o medo atrai, tem muita gente que desistiu, desanimou, não tem coragem de descer para correr atrás daquilo que precisa, porque foi vencido pelo medo. Tem muita gente que está desistindo da vida porque foi vencido pelo medo. Tem muita gente que está perdendo porque está sendo vencido pelo medo. O medo atrai a morte, o medo atrai o desemprego, o medo atrai a queda nas vendas, o medo atrai o relacionamento fragmentado, o medo tira o teu descanso, a tua tranquilidade, a tua paz e o teu sono. Por isso que ele diz aqui, aquilo que temo me sobreveio e o que receio me acontece. Aí ele fala, não tem mais paz, não tem mais tranquilidade, não tem mais descanso. Não consigo dormir, por quê? Porque o medo tomou conta do meu coração. Amado, o medo é um gigante terrível, que se você não aprender dentro da palavra, calmante não resolve o medo. Não é isso? O antidepressivo pode aliviar sim, né? É um recurso médico. Mas se você não colocar o teu medo diante da palavra, se você não confrontar o seu medo com a palavra, ele vai te vencer. E aí no final, você vai dizer aqui como em Jó 3, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava aconteceu, eu quebrei, eu fali, eu perdi, eu fui prejudicado. Claro, o medo me enfraqueceu, o medo tirou meu equilíbrio, o medo tirou meu raciocínio, o medo trouxe inquietação e aflição. O medo tirou minha paz. E por causa do medo eu perdi a força. Por causa do medo eu perdi a visão, eu perdi a coragem. Então agora eu sento ou deito e fico esperando tudo desmoronar. Não é assim que a Bíblia diz. Não é isso que a palavra diz. O que a palavra fala sobre o medo então, pastora? Como lidar com isso? Alimentando o teu espírito. Na força do teu próprio braço, você não vai conseguir vencer o medo. As suas emoções, emocionalmente falando, técnicas para vencer o medo. Quanto tempo a técnica dura? Quanto tempo esse recurso vai durar? Quanto tempo isso vai permanecer? O que vai permanecer e trazer frutos favoráveis para as nossas vidas durante essa fase envolvida pelo medo está na palavra. Isaías 41, verso 10. Não temas. Por quê? Porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Levanta, reage, se posicione, firme-se, porque eu te sustento com minha destra fiel. Espera. Calma. O que ele está dizendo aqui? Não tenha medo porque eu estou com você. Você não está sozinho. Eu sou maior do que o medo. Eu sou maior do que as consequências. Eu sou maior do que os problemas. Não temas. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento. Sabe o que isso significa? Que eu vou estar numa situação que eu precisarei, obrigada, querido, que eu precisarei ser sustentada pela palavra. Tá com medo? Tá assustado? O Senhor diz aqui, ó, calma, eu te ajudo, eu te sustento. Sabe o que é sustentar? Vamos tirar um exemplo aqui? Deixa eu tentar ver se eu consigo ir conectando aqui. Sabe o que é você ser sustentado? Por muito tempo na nossa vida, quando eu e meu esposo, nós nos casamos, nós algumas vezes precisamos de ser ajudados, ser sustentados ou ajudados pela minha sogra,
pelos meus pais. Era um tempo difícil, deixa eu ver aqui, gente. Era um tempo difícil, sabe? Nós éramos novos, recém-casados, apanhando para aprender, ele na obra. O que aconteceu? Eu engravidei, aí veio a filha. Nós não tínhamos condições de nos manter. E o que aconteceu? Por muito tempo, a minha sogra ou meu pai ajudou a nos sustentar. Como sustentar? Eu ajudo vocês a se manter de pé, a se equilibrar, a não deixar nada faltar. Durante essa fase, eu vou sustentar, eu vou carregar. Quer dizer, que existe um momento na minha vida e na sua vida que a gente vai começar a enfraquecer. A gente vai começar a tombar. Aí o Senhor vem e nos sustenta. Ele serve de apoio, ele serve de força. Ele não está dizendo que não terá momentos difíceis. Ele está dizendo que ele vai estar conosco e nos sustentar. Vai dar direção, vai dar a graça, vai dar força. O que mais? No Salmo 56, verso 3, o salmista fala assim: no dia que eu temer, hei de confiar em ti. Então, o que ele diz aqui? Tem um dia que o medo vai vir. Vai chegar um momento que o medo vai me assolar, o medo vai me cercar, o medo vai me envolver. Mas quando esse dia chegar, eu não me deixarei vencer pelo medo. Eu hei de confiar em ti. Ah, querido, confiar no Senhor. Que mais que diz? Josué capítulo 1, verso 9. Moisés se foi. E agora Josué pega o lugar de Moisés para guiar o povo. Ele está com medo. Senão o Senhor não falava com ele para não temer. Ele está preocupado. O povo não é fácil. O povo dá trabalho. O povo é difícil. O povo é obstinado. Ele acompanhou Moisés. Ele viu tudo que Moisés passou. Mas não tem como correr. Ele é o novo líder. Ele vai estar à frente. E o que o Senhor diz? Em Josué, capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu. Não é eu que estou mandando. Ele diz, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha isso. Se esforça de novo. Se esforçar de novo. Para ter ânimo, se esforça. Levanta. Não recua, não para. Sabe, a vida está continuando. Você precisa reagir. Aí ele diz o quê? Não te mandei eu. Esforça-te. Tem bom ânimo. Não pasme e nem te espante. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor é com você. Nós não podemos valorizar as forças da maldade, porque o nosso Deus é maior que o medo. O nosso Deus vai além. E agora, Isaías 41, 13, ele diz, eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. E fechando no Salmo 23, verso 4, o salmista diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ah, querido, vai deixar o medo te vencer? Vai deixar o medo roubar o teu sono? Vai deixar o medo trazer a aflição para o teu espírito, inquietação? Vai deixar o medo roubar a tua paz? Vai deixar o medo te paralisar? Te contagiar? Não. O meu Deus é maior que o medo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o meu Deus me dá ousadia e me dá coragem. Tenha fé, acredite. Se sentir que a fé está acabando, se sentir que está enfraquecendo, né? Que está só no pavio que fumega, que está só na fumaça, o fogo está apagando, o óleo está acabando.
corro para onde? Para o meu tempo a sós com Deus. E lá no meu Pai, Ele que me ouve, que me vê em secreto, Ele vai me recompensar e vai me dar força e vai dizer para mim: filho, não tenha medo. Eu te tomo pela tua mão direita, eu te ajudo. Eu vou com você. Quando você tiver que passar pelas águas, eu vou ser com você e os rios não vão te afogar. Quando passar pelo fogo, nem as chamas arderão em ti. Peraí, Senhor, eu vou ter que passar pelo fogo? Ah, vai. Eu vou ter que caminhar sobre as águas? Vai. Haverá momentos que nós vamos precisar de um suporte além do natural. E esse suporte vem do Senhor. Consegue entender? Consegue compreender? Então agora, neste momento, em nome do Senhor Jesus, você vai pegar toda a situação que envolve medo e vai falar: Pai, toma, estou te entregando o meu medo. Pai, tá aqui, eu confio no Senhor. Eu preciso do Senhor. Tem coisas que eu preciso fazer. Eu não vou ficar aqui preso por causa do medo. Eu não vou arriscar a minha vida. Lógico, eu preciso continuar na prevenção. Mas esse medo que está me asfixiando, esse medo que está me sufocando, esse medo que está me levando à loucura, esse medo que tenta me mostrar que só existe uma saída, tirar a minha própria vida. Mentira. Esse medo, ele não vai me controlar, porque eu estou nas mãos do Senhor. Eu estou sustentado e fortalecido pelo Senhor. Amém? 1 minuto para você estar orando, 1 minuto para você estar pensando sobre isso. Agora, nesse momento, você vai colocar o seu medo, vai entregar para o Senhor, falar: Senhor, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Amém? Deixa eu ver se eu achei aqui. E eu posso me ancorar nessa verdade. E quando eu sinto medo, eu declaro que maior, diga comigo, maior, diga maior do que os meus medos, maior do que os meus medos, maior do que o meu luto, maior do que a tribulação, é o amor do meu Deus por mim. Feche os seus olhos agora, querido, e entre na atmosfera da tua identidade e sinta-se agora amado por um Deus que te conhece, que sabe da tua limitação, que sabe do quanto você não pode com aquilo que é maior do que você, que te enxerga assim como Davi, mas que coloca sobre as suas mãos a força de pedras que atacam na cara de Golias. Em nome de Jesus agora, descubra em Deus a sua identidade. Aleluias. Entra na presença dele agora. Entra na presença do Pai. Maior que os meus medos, Nosso Deus é maior que o medo. que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Muito maior que o medo. Maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Já não temo nada, eu já não temo nada. Dependemos dele, amado. Eu já não temo nada. Faz comigo. Eu já não temo nada. Eu já não temo nada. Começa a entregar o teu medo para o Senhor agora. Entrega para Ele. Alto, 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 alto é o meu Deus. Olha que lindo, queridos. Mais do que eu. Alto, alto, alto é o meu Deus. Mais
nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor nessa tarde aqueles que estão tomados pelo medo, aqueles que estão envolvidos pelo medo, aqueles que estão cercados pelo medo. Senhor, realmente, olhando com os olhos naturais, a situação é de dar medo, mas nós olhamos por fé, nós caminhamos não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. E a promessa do Senhor aqui é que o Senhor não nos deixará sozinhos. O Senhor estará conosco em todo o tempo. O Senhor estará comigo e com você em todo o tempo. Quando tiver que andar sobre as águas, quando tiver que caminhar no meio do fogo, nas noites escuras, no vale da sombra da morte, em todo o tempo Ele estará ao nosso lado. Em todo o tempo o Senhor estará nos guardando, nos cercando, nos protegendo e nos sustentando. Ah, Pai, que o medo seja lançado fora. Anjos do Senhor, espíritos ministradores que trabalham a favor dos que hão de herdar a salvação. Toma agora esse espírito de medo que tem tomado esse ambiente, tomado essa casa, essas vidas, esse relacionamento. Anjos do Senhor, coloca para fora toda influência maligna, todo espírito das trevas, toda perturbação, toda influência satânica que tem tornado esse ambiente escuro, pesado, difícil de respirar e de reagir. Toma nas mãos de vocês, em nome de Jesus, e vai limpando essa casa. Medo da morte, medo da enfermidade, medo da falência, medo do prejuízo, medo do inferno, medo da vida, da própria vida, em nome do Senhor Jesus. Que os anjos do Senhor se acampem ao redor de cada um e que possamos lançar fora todo medo e confiar no Senhor. E aprender que aquilo que nós tememos nos sobrevém e o que receamos acontece. Portanto, não vamos temer, porque o medo atrai, mas a glória do Senhor ilumina o nosso entendimento, nos fortalece, nos dá direção. Portanto, não tenha medo, não desista, o Senhor é contigo. Por onde quer que você for. Perdeu o emprego? Não tenha medo, porque Deus há de abrir uma porta bem melhor para você. Está falindo? Calma, Deus é Deus do recomeço. Não perca a tua esperança. Está adoecendo? Nosso Deus é o Deus que sara. Em nome do Senhor Jesus, querido, anime-se, reaja, levante-se. Ao invés de ficar ouvindo notícia ruim, liga o teu som, liga a música no teu celular, busque ministração da palavra. Pastor, o que eu vou ouvir? Tem uma equipe aí, todos os dias, que diz, posso te ajudar? Eles colocam aí nos comentários. Fala para elas, olha, a pastora disse hoje que tem algumas ministrações que podemos ouvir quando estivermos aflitos, perturbados. Você pode me enviar uma? Elas vão enviar a ministração de acordo com o que você estiver passando. Se você estiver passando por uma situação de carência, dependência emocional, elas vão conversar com você e vão te passar ministrações para você ouvir. Você está com medo? Você está inseguro? Você está em depressão? Elas vão te ajudar. Está aí a Rejane, já colocou o nome dela aí. São pessoas que estão aí para te ajudar. Te ajudar a ser instrumentos do Senhor para te sustentar durante esse tempo de crise. Amém, queridos? Então, olha, não deixa o medo te vencer. Não desiste. O Senhor é contigo. Ele nunca nos enganou. Ele deixou claro, vamos passar pelo fogo, vamos ter que algumas vezes caminhar sobre as águas, vamos passar por momentos difíceis, mas o tempo todo Ele estará conosco, mostrando para que direção eu vou virar, para onde que eu vou caminhar, para onde que eu vou, o que que eu faço. É hora de parar, é hora de seguir em frente. Lembra lá de Davi? Quando ele falou para Davi, Davi, fica quieto,
fica quietinho e só sai do lugar quando ouvir o som das amoreiras. Quando você ouvir o som das árvores se movimentando, pode ir que eu já fui na tua frente. E eu é que vou enfrentar o inimigo. Então, não tenha medo. Pode ir que o Senhor está indo na sua frente. E mais, você não está sozinho. Os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Está aí a nossa lista de oração. Continue orando pelo pastor Otto, que ainda está internado. É o pastor da nossa discipuladora, a pastora Tânia Tereza. Ela precisa da nossa cobertura de oração nesse momento. Os dois precisam de intercessão. Amém? A lista de intercessão está aí. Eu não estou falando muito porque o intercessor, ele não precisa ser lembrado da tarefa que ele assumiu, né? Da responsabilidade que ele assumiu. Ele sabe que ele é reparador de brecha. Amado, que o Senhor Jesus te abençoe. Nos comentários eu coloco os livros, tá bom? No comentário eu coloco aí para você. E você também, que quer abençoar o meu ministério, eu também coloco lá o banner da semeadura. E lembrando aí, ó, você que é de Valadares, eu falei hoje aí sobre a Rota do Sabor, né? Que tem salvado a minha pátria aqui. A Rota do Sabor fica na Rio Bahia, 456, em frente ao Cicobi. O telefone de lá é 99982-3213. Eu senti de colocar isso aqui porque tem algumas pessoas que eu conheço que chegam correndo em casa na hora do almoço e tem dia que não dá. Tem que ligar lá para a Rota do Sabor mesmo e pedir. Amado, Deus abençoe e até às 20 horas. Amém? A música de hoje que eu coloquei para você é Maior que os Meus Medos, Esdras. Maior que os meus medos, Esdras. Deus abençoe. Até às 20 horas. Alto, alto, alto é meu Deus, mais do que Bem-vinda, Márcia Santos. Deus abençoe. Amém, Rosana. Já não tenho nada. Não tenho nada. Já não tenho nada. Até a noite, 20 horas. Você pode erguer os seus braços e com toda a verdade cante.